Olá, interviewers, sejam muito bem-vindos. Aliás, eu nem preciso dizer o quanto sua presença é importante aqui para a gente, né? Aliás, fique por aqui, porque hoje nós vamos falar de vida pós-morte, paralisia do sono, colônia espiritual de animais, projeção astral, doenças psicossomáticas, sonhos e muito mais sobre espiritualidade. Ele, que é professor, autor de mais de 12 livros sobre espiritualidade. Ele ministra cursos não só no Brasil, mas como no mundo, repassando seus conhecimentos, que não são poucos, e é apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial. Estou falando de ninguém menos, ninguém mais do que o professor Wagner Borges. Olá, tudo bom com você, Deb? Vamos bater um papo aí sobre todos esses temas aí. O que você for perguntando, que eu puder aqui contribuir e explicar, vamos lá. Eu estou muito feliz de ter você aqui, muito obrigada pela presença e muita gente me pediu esse papo, né? É? E para você que está assistindo, já viu que vai ser demais, né? Então eu te convido a fazer parte da família Interview. Se inscreva no canal, ative o sininho para você conferir entrevistas maravilhosas como essa aqui, tá? Com assuntos espetaculares. E começando o nosso papo, a maioria das pessoas tornam-se mestres em espiritualidade, até porque já tem vivência. E isso acontece muitas vezes a partir da infância ou adolescência. Como foi no seu caso? No meu caso, eu comecei a ter experiências espirituais quando eu tinha 15 anos de idade, Deb. Eu deitava para dormir e sentia uma série de sintomas e fenômenos e não tinha com quem conversar. Era a década de 1970 e não haviam livros que eu pudesse assim diretamente entender o que estava acontecendo. Então eu experimentava sensação de estar saindo do meu corpo, flutuar por sobre o corpo como se eu me tornasse um espírito à parte do corpo, minha mente se soltando para fora da matéria. Eu via meu corpo deitado a partir de um ponto de vista de fora e eu comecei a ter uma série de sintomas, incluindo a paralisia do sono, que você mencionou. Eu despertava no meio da madrugada e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, até que lutando eu recuperava o movimento com uma taquicardia e tal. E eu não sabia o que era isso, ficava morrendo de medo. Até que eu descobri que se eu não tentasse me mexer, ficasse quieto, aquela sensação de saída do corpo ocorria. E aí então foi que eu descobri que esta paralisia do sono, como a medicina chama, já era falada nos livros espiritualistas com o nome de catalepsia astral, que não é uma paralisia física, mas um estado entre situações em que o corpo espiritual é que está paralisado, não o corpo humano. Se a pessoa ficar quietinha, a aura do corpo humano dilata e ela se sente saindo do corpo. Se ela se apavora, a adrenalina dispara no sistema, acelera o metabolismo, ela volta o movimento com uma taquicardia, por causa da adrenalina, né? E aí, Deb, imagina a quantidade de coisas que eu escutava falar, que era o diabo que tinha me agarrado, ou que era um espírito do mal que tinha me agarrado, ou que tinham feito magia para mim. Você imagina, nada disso batia com o meu caso. Então, descobri naquela ocasião que se eu ficasse bem quietinho, não lutasse com a paralisia, eu tinha as saídas do corpo. Na época eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 63. Esses anos todos eu venho tendo paralisia do sono e aí eu escapo para fora do corpo e experimento esse fenômeno aí que todo mundo chama de viagem astral, projeção astral ou experiência fora do corpo. Meu Deus, a maioria das pessoas já teve isso. Você que está assistindo, com certeza já deve ter ouvido falar, pelo menos, né? Eu já tive e é horrível. Você não sabe. Uns dizem que são espíritos que estão dominando o nosso corpo, né? Estão lá em pé. Exato. Gente, então não é nada disso. Até para Nada disso. desmistificar. Nada disso. Depois, com o passar dos anos, eu já adulto pesquisando, eu sei o seguinte: o metabolismo cardiorrespiratório relaxa quando a gente está dormindo, fica bem mais baixo. Padrão de ondas cerebrais, ele sai da vigília e vai para ondas alfa, teta e delta nos ciclos do sono. Mas na época eu não sabia nada disso. Eu ficava apavorado, né, Deb? Até que eu
pela prática, e não tinha ninguém para conversar, eu comecei a ter essas saídas do corpo com a paralisia, e aí o que era um medo se tornou uma porta aberta para o invisível, né? E aí eu sempre falo para as pessoas que elas não precisam acreditar em nada do que eu estou falando. As paralisias do sono aconteceram de forma espontânea. Então elas vão acontecer com as pessoas de novo em alguma noite de sono. É só fazer o que eu fiz, não tentar se mexer, ficar bem quietinha, que ela vai ter uma sensação de dilatação da aura e uma sensação de flutuar para fora do corpo dela. A pessoa não precisa acreditar, faz o teste. O problema é a pessoa perder o medo, Deb, porque muitas vezes os condicionamentos religiosos eles acabam influenciando muito o que a pessoa pensa. Então, se ela imagina que tem alguém prendendo ela, seja um capeta ou espíritos, a mente dela vai criar a imagem disso, de que tem alguém prendendo ela. E no meu caso, nunca foi assim. Eu sempre tive a saída do corpo. E o que, que eu detectei? Espíritos desencarnados não têm poder sobre o nosso metabolismo. Senão nós estaríamos lascados, né, Débora? Estariam mexendo com a gente o tempo inteiro. Então, eles não causam a paralisia. O lance é que a paralisia é fisiológica e acontece com a gente dormindo. Um dia a gente acorda e não sabe lidar com aquilo. Então, durante essa paralisia, a aura da cabeça dilata e aí a pessoa tem clarividência do entorno. Ela está de olhos fechados, mas ela consegue ver mentalmente o ambiente do quarto. E se tiver uma presença espiritual ali, não foi ela que causou a paralisia, simplesmente a pessoa está vendo algo que já estava, muitas vezes, no lar dela, ou já acompanhando ela, por N questões, desde pensamentos negativos, emoções estranhas, e já tinha algo ali. A paralisia só fez com que ela visse, não é que aquele algo causou aquilo. E foi isso que gerou um mito de que, tipo assim, olha, não experimenta essas coisas que os espíritos vêm. Espíritos vêm a partir do que a pessoa está pensando e sentindo e fazendo no dia a dia. Essa saída do corpo só mostra para ela a consequência. Como ninguém estudava isso, ficou um mito de que espíritos causam isso, ou que se sair do corpo vai encontrar espíritos ruins. Nenhum deles encosta em alguém pela saída, encosta quando ela está dentro fazendo besteira. É o velho semelhante atrai semelhante, que muita gente falava que era uma lei hermética ou da natureza, e muita gente entendeu isso errado, Débora, de que semelhante atrai semelhante. Isso é num nível mental e espiritual, não é num nível físico. Porque, por exemplo, o Buda, vamos pegar assim um grande mestre, se ele sai na rua à noite num lugar que está sujeito a assalto, ele vai ser assaltado, mesmo não estando na sintonia daquilo, porque ele está exposto ao meio ambiente. Quando se fala sintonia, é no sentido espiritual. Por exemplo, o Buda saindo na rua pode ser assaltado, mas jamais ele vai ser assediado espiritualmente, porque a frequência dele não deixa. Só que a frequência de um Buda é num nível espiritual. No nível material, ele pode pegar chuva, hoje está frio, ficar com frio. Então as pessoas não entenderem e começarem a questionar. Se tem uma lei de atração, semelhante atrai semelhante, por que, que eu estava vibrando algo bom e fiquei doente? Porque você está encarnado num corpo humano, você pode ter gripe, pode ter dor de dente, dor de barriga, independentemente do que você está pensando. Porque o corpo tem um limite, a fisiologia dele. Então, a nível espiritual, a energia que a gente está vibrando, ela está na faixa do que a gente está pensando e sentindo. E aí entram as nossas intenções. E esse é um problema, Debbie, porque nós temos altos e baixos, todos nós, né? Tem hora que a gente está muito legal, tem hora que a gente está meio estranho. Então, nessa média, está a sintonia de cada pessoa. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Cada um do seu jeito. Tentar melhorar o que pensa e o que sente para que a energia melhore e isso não atraia algo espiritual ruim para perto dela. E eu quero falar de um assunto que, aliás, é dos assuntos mais deliciosos, eu amo falar sobre isso, é sobre a colônia espiritual de animais. Para você que perdeu o seu bichinho, tá aqui o professor Wagner, ele vai falar de um tudo, vai explicar detalhadamente para a gente, professor. Deb, eu tinha um gato chamado Ernesto, ele tinha 13 anos, eu tinha 16 anos na época. E numa saída do corpo, ele estava na minha frente, fora do corpo também. O corpo dele, ele gostava de pular em cima da geladeira e dormir ali porque era quentinho. Então, eu estava deitado no sofá da sala, de madrugada, quando eu tive uma saída do corpo, e ele na minha frente, no ar, eu olhei, o corpo dele estava em cima da geladeira.
claramente aquele animalzinho, ele tinha saído do corpo e estava na minha frente e me percebia. Então eu via de que ele existia fora do corpo. Isso foi uma surpresa para mim. Eu tinha 16 anos. Com o passar dos anos, e eu me desenvolvendo, ganhando segurança, começando a gerenciar bem aquelas experiências, eu comecei a ver animais do lado de lá, no plano espiritual. Então, por exemplo, eu vi uma espécie de fazenda, tudo isso é plasmado espiritualmente em formato de ambientes, com milhares de gatos desencarnados de todos os tipos e mentores espirituais humanos cuidando deles, assim como cuidadores de animais cuidam aqui. No plano espiritual, tem cuidadores extrafísicos que cuidam da evolução dos animais. Eu estou falando na questão do animal doméstico, não do animal na floresta, onde ele é preso ou predador. Ali é um circuito totalmente instintivo. Mas quando o animal vive perto de alguém, Deb, ele acostuma com alguém que não é preso ou predador. Então, quando esse animal desencarna, ele quer ter gente perto, diferente do animal na floresta. Então, há muito tempo se falava que os animais tinham um ciclo muito rápido, desencarnavam e reencarnavam rápido. Isto na floresta. Mas quando o animal está perto do ser humano, ele ativa alguma evolução, porque a presença do ser humano dele estimula nele algo, assim como estimula no ser humano um sentimento também, é bom para ambos. Quando desencarna, é diferente da floresta. Tem colônias extrafísicas para animais domésticos, que têm um tempo extrafísico após a morte, e às vezes as pessoas saem do corpo e encontram, às vezes o animal, ele aparece para a pessoa que acha que sonhou. Eu tive uma amiga que, quando eu a conheci, ela tinha perdido uma cadela, mas eu não sabia, eu a conheci, a cadela tinha desencarnado anos antes. Estávamos sentados fazendo uma meditação juntos, ela é professora de yoga, de repente eu vi duas mãos invisíveis colocar uma cadela no colo dela, e aí eu falei, colocar um cachorro assim, assim, assado, a cor da pelagem é fêmea. Falou, você acabou de escrever minha cachorra que está desencarnada há anos. Quer dizer, trouxeram ela para visitar de presente. Eu não sabia de nada. Estava detectando ela ali, mãos humanas desencarnadas trouxeram o animal para ela ver. Então, comecei a ver esse tipo de coisa, principalmente, Deb, depois que chegou na minha vida o Urama, que é o meu Yorkshire de 16 anos. Aliás, ele está aqui, Ai, ele por favor, fica em mostra, mostra. todas as lives aqui do lado. Dá oi, Rama, para a Deb lá, ó. Ele participa Toda de todas fofa. as lives aqui, agarrado aqui comigo, ele fica do lado, dorme Ai, comigo, eu tem adoro 16 quando anos. entrevistados E mostram os bichinhos. Louca. quando ele veio morar comigo com 3 meses de idade, eu comecei a prestar atenção na parte do animal, que eu nunca tinha tido cachorro, só tinha tido gato e quando era adolescente. E eu já homem adulto, já cinquentão, esse bichinho veio ficar aqui comigo, né? E aí eu comecei a observar o campo energético do animal. Por exemplo, outro dia, ele estava deitado, dormindo profundamente, e eu estava assistindo um jogo de futebol. De repente, pelo lado esquerdo da minha cabeça, a aura da minha cabeça dilatou, e eu via a cabeça astral dele para fora da cabeça física, me procurando, assim, girando a cabeça, logo depois encaixou. Quer dizer, eu estava vendo o corpo espiritual do animal ligeiramente para fora. Então é legal. E eu passei também, Deb, a falar muita coisa disso para ajudar as pessoas que perderam os seus filhos, que não são animais, são filhos da gente. E isso começou também lá na Rádio Vibe Mundial. Eu, às vezes, li um texto falando de mortalidade da consciência e fazia assim: dedico este texto a todos que perderam seus entes queridos para que voltem a viver, se recuperem. Aí eu recebi isso na época, 20 anos antes, na época, e-mails ou cartas de ouvintes assim: eu moro sozinho e perdi meu bichinho, estou desesperado. Aí eu passei a fazer o seguinte, Deb, depois da chegada do Durama, que é o nome dele: dedico esse texto sobre imortalidade da consciência para os seus entes queridos, humanos e animais, que já passaram para outro plano para ajudar as pessoas, porque para algumas pessoas a perda do bichinho é devastadora, Deb. A pessoa, às vezes, de idade, vivendo só com o bichinho, a família não visita, a referência ao bichinho. Só que tem uma coisa que é importante sempre assinalar, que não é frieza, é discernimento. O tempo deles é mais curto que o nosso, exceção Infelizmente.
se a pessoa tiver uma tartaruga, tem papagaio que vive muito tempo, mas normalmente cão e gato, mais próximo, eles têm um ciclo menor. Uma pessoa que gosta do seu pet como um filho precisa entender que na natureza a tendência é que eles vão embora antes, por algum motivo. É claro que isso é relativo. Às vezes a gente vai embora antes deles, mas a média eles irem antes. Então, na hora que eles forem, a pessoa tem que ter um entendimento, não é por frieza, vai ficar sempre uma saudade. Mas a ideia do fim não está instalada na mente. Ela sente a falta, mas sabe que não é o fim e que aquela presençazinha está agora em outro plano. Isso ajuda bastante. E eles conseguem visitar os donos com frequência, independente do Com tempo que frequência, passam? principalmente nos 3 meses após a passagem, os mentores deixam eles no astral do ambiente, eles não notam diferença alguma, né? E aí lentamente vão atraindo a atenção deles para um outro plano. Hoje existem muitos livros com relatos de encontro com os animais em várias formas, nas saídas do corpo, percepção por clarividência, médiums estão narrando, pessoas sonham, entre aspas, com animais, então existe literatura sobre animais e a imortalidade da consciência deles em vários contextos, na área espírita, ocultista, teosófica, leitura geral de pessoas que publicam materiais como livres pensadores, a grande quantidade de relatos no mundo inteiro evidencia para as pessoas que os animais continuam do lado de lá. Que coisa linda. Gente, tá vendo? Vocês, quanto é importante, né? É o que eu costumo dizer, o quanto é importante a gente ter conhecimento, independente da religião, tá? Sim, sim. Falando de espíritos, né? Da gente, de espiritualidade de um modo geral, que abrange também os nossos bichinhos, nossos bebês peludos, né? Nossos filhos. São nossos filhos. É. Agora, falando sobre projeção astral, que eu tenho algumas experiências que eu vou te contar depois em off, e depois, para quem quiser saber, também coloca nos comentários aqui, que eu também abro uma live aí para falar sobre o assunto. É possível a gente visitar lugares conhecidos, lugares desconhecidos que a gente nunca esteve, inclusive espirituais, e também visitar pessoas vivas e também as que não fazem parte deste plano? Sim, a saída do corpo ela é muito vasta. Todas as possibilidades que você falou são possíveis. Por exemplo, você gosta de um lugar, dorme pensando naquele lugar, caso haja uma saída do corpo, espiritualmente em segundos você se vê lá, porque você não está limitada pela gravidade, que mantém o corpo físico achatado na Terra, e o corpo espiritual atravessa tudo que é sólido. Então você se vê num lugar que você conhece. Porém, outras vezes você se vê em outro plano, que não é aqui na Terra, o chamado plano espiritual, tem vários níveis. E aí você vai perceber presenças espirituais. Algumas dessas presenças você conheceu aqui na Terra. Eram pessoas, amigos, entes queridos que passaram para outro plano. E outras você não conheceu aqui, você está conhecendo lá. Então, nesses relatos meus e de tantas outras pessoas, a literatura sobre esses temas hoje, ela é muito grande e bem variada. Essas possibilidades todas que você falou são legais. Porém, tem algo que limita tudo isso. O medo, Deb. O medo acelera o metabolismo e impede qualquer relaxamento que levaria para aquela condição. E nós fomos educados na base do medo. É o medo do velho do saco embaixo da cama, é o medo do demônio, medo de espíritos, medo disso, daquilo. Na hora que a pessoa vai ter uma experiência dessa, pinta inconscientemente o instinto, o medo, tudo que ela já ouviu. E aí trava o processo que acelera o metabolismo. O segundo ponto, a pessoa vai para fora do corpo. Se ela enxerga um espírito, e quando eu estou falando aqui espírito, não é rotulando o nome com alguma religião. É uma presença espiritual que pode ser vista por gente de religião ou não. É uma coisa normal. Ela vê, imediatamente ela corre para dentro do corpo, porque ensinaram para ela que aquilo ali era do mal, ela nem parou para olhar. Às vezes era uma presença luminosa que iria orientá-la. Essas saídas do corpo permite o contato com seres espirituais luminosos que ensinam muitas coisas, Deb. Parte do que eu sei eu aprendi. E um detalhe: uma das coisas que essas presenças sempre ensinam, não precisa acreditar em nada. Testa, observa, usa discernimento, filtra. Eu aprendi isso com os próprios mentores. Aí alguém religioso fala: não será o diabo te enganando?
Não, são presenças que falam, não precisa acreditar em nada, questiona, não dependa de nós para ser feliz, desce lá e melhora, faz o bem. Bem claro que são presenças espirituais sadias, não tem nada a ver com o diabo ou com o espírito se enganando, nada. A energia de cada ser detecta claramente o que, que a pessoa quer. Deve, se a gente está de frente, dá para perceber claramente a energia da pessoa, porque a energia dela revela intenção. Então, alguém pode tentar disfarçar a aparência, mas não tem como disfarçar a energia. Então, se uma pessoa não for levada pela aparência e sentir energia, ela sabe se aquilo é do bem ou mal. Qual o conselho que a gente dá para os nossos filhos? Olha só, filho, filha, não ande em má companhia, não vá pela aparência. A mesma coisa é fora do corpo. Por exemplo, aparece um ser aparentemente bonito. Não confia na aparência. Vê o que, que você sente dele, qual é o teor do que está te passando. E na dúvida, eu sempre ensino para os meus alunos, estende as mãos espirituais e irradia energia. Se for algo do mal, não fica. E se for algo do bem, você não vai afetar com a sua energia. Se é algo do bem, várias vezes eu projeto energia, aquele ser devolve energia melhor do que a minha. Você sabe que está na frente de alguém do bem. Então, as pessoas tinham muito medo por falta de informação. Hoje, com a quantidade de literatura sobre esses temas, se uma pessoa quiser aprofundar um tema, e isso não pela internet, livro na mão, né, Debbie? Pesquisar e ter visão de conjunto, ela começa a perceber que essas experiências são bem reais. Que maravilha. Gente, é assim, é fantástico, né? E corre o risco, como por exemplo, eu estou durante uma projeção astral. Corre o risco de eu não conseguir voltar para o meu corpo? Não, impossível. O seguinte, o corpo humano é uma forma de energia, porque matéria é energia condensada, interpenetrada por um campo sutil, vamos chamar a parte espiritual. Quando a parte espiritual se desprende, o corpo humano, para poder manter, se o espírito for embora, o corpo morre. Então, o corpo tem uma aura com centros de energia. Quando o corpo espiritual sai, projetam-se filamentos de toda a aura, filamento de energia formando um feixe de energia que liga o espírito à matéria. Enquanto, por exemplo, Deb, você está lá fora do corpo, teu corpo está adormecido. Só que o teu corpo tem os ciclos do sono, de ondas cerebrais. Esses ciclos descem e sobem. Cada vez que esses ciclos subirem, de onde quer que você esteja, você é puxada para dentro do corpo imediatamente. Não é aquela questão, e se eu quiser ficar lá? Não, não há essa possibilidade, porque o corpo vai tracionar você de volta por estas conexões energéticas. Foi isso que, por metáfora, nesses estudos, foi chamado de cordão de prata, que não é uma corda nem de prata, é um feixe de energia que só se rompe na hora da morte do corpo. E eu sempre brinco, Deb, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída do corpo um dia, porque a gente está dentro do corpo. Um dia vai ter que sair pela morte. Então, eu costumo brincar: sair do corpo não te mata, mas estar dentro de um corpo vai te matar, porque ter entrado num corpo um dia te leva pela morte a sair. Então, não há esse risco. Muita gente, quando eu era jovem, dizia que eu poderia morrer e não voltar. Deb, é até engraçado o que eu vou falar. As pessoas que disseram que eu ia morrer, todas morreram e eu não. E outra, eu sempre brinco com esse argumento. Se saída do corpo matasse, eu não estaria aqui hoje, tantos anos depois, falando nisso, e nem teria literatura de saída do corpo, porque o autor não teria voltado, não teria escrito nada. Então, tem muitos Exatamente. mitos em cima desse tema. Exatamente. E os sonhos, eles têm algum significado ou são apenas sonhos? Alguns sonhos têm muito significado, que são tipo mensagens do inconsciente. Porém, a maioria dos sonhos são recortes mentais da memória para descarregar as tensões do dia a dia. Se uma pessoa não sonhar, ela fica louca. A pessoa tem que sonhar, porque é um mecanismo do cérebro descarregar as tensões. Só que a maioria dos sonhos, como são virtuais, criados na mente, a mente faz um, apaga, a pessoa acorda e às vezes não lembra, mas ela sonhou. Como é que isso está provado? Nos laboratórios do sono da medicina, as pessoas dormem e são monitoradas e elas sonham. A medicina já comprovou isso. Mas a maioria dos sonhos ela não lembra. Então, existem sonhos normais durante o sono, que é a forma do cérebro descarregar. Existem sonhos que têm conteúdos inconscientes, uma parte dela avisando ela por imagens, e alguns sonhos, Deb,
a pessoa teve fora do corpo, quando ela encaixou, ela apagou. Do momento que ela apagou até uma hora depois, quando ela acordar, o cérebro misturou os sonhos com a memória da saída do corpo. E aí embola tudo. E aí vai vir aquela pergunta: como diferenciar um sonho de uma saída do corpo? Aí já não dá porque embolou. A não ser que a pessoa faça como eu faço. Encaixa no corpo e abre os olhos. Não dá tempo do cérebro sonhar. Ah, é assim que eu lembro das coisas reais. Maravilha, eu preciso aprender a fazer isso, hein, Wagner? Então, aí é que Tenho está. aulas aí com você. Para desenvolver essa habilidade, a pessoa precisa estudar ondas cerebrais, memória, níveis de lucidez, que é o que eu faço em palestras e cursos, mas aí leva horas, né? Num bate-papo assim, não tem como eu explicar isso em detalhes. Nós temos um campo energético, uma aura, com centros energéticos, os chakras, como são chamados, desde a velha Índia. Tem um na testa aqui e um na cabeça, no campo energético. Se esses dois centros estiverem bem dilatados, melhora a memória, melhora o nível de concentração da pessoa. Se eles estão bem desenvolvidos, a aura da cabeça dilata e a pessoa vê coisas, mesmo de olhos fechados, que é a clarividência. Então, uma das coisas que mais desenvolve quem quer mexer com saídas do corpo é o trabalho com os chakras e a aura humana, o trabalho bioenergético. Se a pessoa juntar esses estudos, fizer um combo, né? Saída do corpo, aura, chakras, força mental, memória, ela consegue entender e melhorar esse processo. Só que leva tempo, como qualquer outro estudo. E muita gente hoje na internet quer técnica pronta e rápida, né? Me ensina uma técnica infalível. Nada, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um temperamento diferente, então a pessoa tem que aprender variações para ela ver onde que ela se encaixa do jeito que ela é. A técnica que dá certo para você pode não dar para o outro, Deb, por temperamento, energia. Alguém com medo pode fazer a técnica que for, não vai desenvolver nada, porque o medo vai travar. Então, tem várias condições que entram em questão. Conhecimento da pessoa sobre o tema, a energia dela, se ela tem medo, se ela tem memória boa, se ela foca bem, é uma série de coisas. Eu converso com muitas pessoas e eu ouvi alguns casos de algumas que não conseguem dormir sozinhas, pelo fato de já terem sido abusadas por seres. Sim, Quero sim, saber se isso é real, se é apenas um sonho, quem seriam esses seres e como bloquear isso? Existe uma sim. forma É, de não ser teria que tocado? olhar, teria que olhar caso a caso, Deb, porque, por exemplo, existem pessoas com transtornos mentais e podem criar mentalmente situações que, na verdade, não existem, só na mente dela. Por exemplo, existem traumas, às vezes, de infância, que emergem durante o sono, causando um pesadelo que a pessoa acha que é real. Tirando essas possibilidades, existe algo real em alguns casos, que são os assédios espirituais, os ataques invisíveis, tirando a possibilidade de imaginação de alguém, onde seres espirituais densos, maldosos, pesados, tentam assediar a pessoa, abusando-a energeticamente, que é o alvo do pessoal, drenar energia. Beth, ou Deb, quando uma pessoa está com medo, a adrenalina dispara. E a adrenalina, para disparar, ela descarrega toda a energia do corpo por instinto. Então a aura da pessoa fica toda energizada. Os espíritos querem que ela tenha medo para drenar essa energia. Eles não têm mais corpo, não têm mais suprarrenais, não tem como ter a descarga. Então eles são vampiros energéticos. Para isso criam medo, aparentam formas horrorosas. E uma das formas de você causar medo em alguém é você usar a sexualidade no sentido de eu vou te dominar, sabe? Eu vou pegar você para causar o medo, porque o medo abre a porta para que essas presenças espirituais negativas drenem a energia da pessoa. E o que acontece com muitas pessoas? Para muitas, a sexualidade ainda não está bem resolvida. Então, aquilo pode ser um problema para ela lidar. Para alguém que lida normal, isto não vai acontecer. Mas para alguém que está em conflito, às vezes, dentro dela, eles exploram esse conflito para roubar energia. Aí vai parecer que é um sonho, vai parecer que é pesadelo, era um assédio espiritual. É real, mas tem que tirar os casos de imaginação, fantasia, problemas mentais. Existem esses assédios. A maneira de lidar com isso
é entender melhor a própria sexualidade. Isso não significa fazer sexo ou não fazer, não é isso. É entender melhor a si próprio. Tem gente que está tendo sexo e está ótima. Tem gente que está tendo sexo e não está bem. Tem gente que não está tendo sexo e está ótima. Tem gente que não está tendo sexo e está péssimo. Então não é o sexo, é a maneira como a pessoa lida, fazendo ou não. Se ela não está bem com isso, isto pode abrir porta para esses assédios. Então o que a pessoa pode fazer? Se resolver. Precisa às vezes fazer terapia, tal. Porém, alguns assédios vêm por outros motivos. Deb, a pessoa passou um dia muito irritada, pilhada, algo igual grudou nela. Ou a pessoa passou o dia com muito medo de alguma coisa, sabe? Medo do diabo. Condicionaram ela de tal jeito, um besourinho entrou voando, bateu no armário, fez teleque. Ela falou: o diabo entrou no meu quarto. Essas pessoas, elas já estão propensas a um assédio, porque elas já estão com a porta aberta pelo medo. Então, o que uma pessoa faz na hora de deitar? Parece até um conselho assim dos antigos. Faz uma prece dentro da cultura ou religião que ela gostar. Eu nunca digo que prece alguém deve fazer, porque é a pessoa que deve escolher a quem ela destina aquilo dentro da linha espiritual que ela gostar. Por que a prece? A prece eleva o pensamento e tira ela do campo do ego, sempre que ela está pensando em alguma coisa mais elevada que ela, né? E que não seja uma prece por repetição mental, seja algo de coração, né? Em espírito Verdade. e verdade. Para quem trabalha com passagem de energia pelas mãos, como um reikiano, um passista na área espírita ou na Umbanda, alguém da cura prânica ou do jorei da messiânica, tem tantos métodos. Se a pessoa irradia energia para ajudar os outros, e alguns fazem isso até à distância, né, Deb? Para ajudar, por que ela, antes de dormir, não dá um passe no quarto dela, um reiki, por 2 minutos? Se ela é capaz de jogar energia para o outro lado do mundo, para quem pediu, a distância ela pode jogar no quarto dela. Quer dizer, dá um banho de luz no quarto por alguns instantes e vai deitar. Isso cria uma proteção que blinda energeticamente o quarto dela, reforçando a aura do ambiente. Então, elevar o pensamento. Outra coisa que evita ataques espirituais, não brigar na hora de deitar, porque às vezes o casal está numa discussão terrível, né? Gerando aquele clima ruim. Aí os dois vão dormir. Se um dos dois sair do corpo, vai ver algo ruim, mas não é pela saída. Esse algo ruim era briga. E sempre lembrando, Deb, que cada um tem sua maneira de fazer isso, né? Um faz uma prece, o outro simplesmente irradia energia, o outro simplesmente medita. Então, o que a pessoa souber fazer e deixar ela bem, isso vai deixar o ambiente bom. E seria bom nesse quarto ler um livro com um tema elevado, né? Não brigar perto da hora de deitar, sabe? Deixar o quarto preservado para que ela possa se regenerar, sabendo que ela está num cantinho mais seguro do universo, é o quarto dela, onde ela se recupera. A pessoa tem que fazer do quarto dela um santuário. Ela não pode chegar ali, arremessar o corpo na cama como se fosse um objeto, sem pensar. A aura da pessoa registra tudo do dia dela, as formas mentais, brigas do dia, estresse. Se ela arrasta isso para dentro do sono sem dar uma quebradinha nesse padrão, ela vai prejudicar a qualidade do sono. Imagina, você acaba de assistir um filme de suspense, está cheio de adrenalina, você vai deitar imediatamente, você não vai conseguir dormir. Às vezes está assistindo, por exemplo, eu gosto de futebol, um jogo muito intenso, decisivo. Você fica cheio de adrenalina assistindo. Acabou o jogo, você vai dormir, vai ficar girando na mente as imagens do jogo. Então, é legal, antes de colocar o corpo na cama, desintoxicar a mente. Leia algo que faça pensar em alguma coisa mais elevada, faça uma prece, se assim quiser, ou irradie uma energia com as mãos, ou medita, mas faça algo, não deite sem fazer essa quebra de paradigma, né? Do dia para o sono. Quando acordar, esquece o mundo espiritual e preste atenção no plano físico. Mas na hora de deitar, ao contrário, esquece o mundo material e pensa no extrafísico, porque a pessoa está na borda de saída pelo sono. Sensacional. Vou começar a ter esses hábitos, né? Vocês que estão assistindo estão vendo a importância que tem da gente se preparar até mesmo antes de dormir. E nós somos movidos por energia. Muitas vezes, não só a nossa. Algumas consciências, outras energias, vamos dizer assim, conseguem
em algumas pessoas terem acesso. Então, isso muda o nosso sistema físico, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. De repente, a gente está bem, a gente começa a ficar nervoso. Sim. Isso define mediunidade? Existe uma Não, forma? não. A Não? mediunidade é algo mais específico, tá? A mediunidade vem da expressão médium, do latim, que significa intermediário. Uma pessoa que sente coisas de lá para cá e daqui para lá, como se fosse um elo, um intermediário. Quem tem essa sensibilidade mediúnica sente muitas coisas que as pessoas não sentem, tá? Por isso, um médium vai te falar assim de qualquer área. Eu sinto influência, se eu bobear, ela me afeta negativa, negativa. E sinto influência positiva, que se eu der passagem, ela vai gerar algo bom. Então, um médium, ele sente mais isso. Agora, as pessoas têm a sensibilidade natural, que não é a mediunidade aberta, é a sensibilidade humana. E aí é que entra como afeta uma outra inteligência jogando pensamento ruim na tua mente ou emoção ruim, você se sente mal dentro de você mesmo, né? Não precisa ter mediunidade, não. Basta ser um ser humano pensante. Porque na hora que não tiver legal o pensamento, alguma coisa encaixa. Agora, o médium, ele tem essa sensibilidade um pouco ampliada. E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa igual a todo mundo, tem qualidade e defeito, mas ele tem uma sensibilidade. E aí percebe mais essas influências. Agora, todo mundo está sujeito a isso, né, como capacidade assim humana de perceber alguma coisa. E existe uma forma de bloquear isso, a pessoa não querer sentir, não querer ver nada, porque todos temos dons, uns de visão, outros de percepção, Sim. premonição, outros de ver mesmo, né? Existe uma forma, então, de bloquear tudo isso, de falar, eu não quero. Pode, mas depende da pessoa também. Eu conheci alguns casos, Deb, que a pessoa tinha uma sensibilidade tão fluida, tão normal, que ela não tinha como parar aquilo, fazia parte dela. Ela teria que conviver com aquilo. E aí, se ela não quiser conviver, vai ficar sentindo coisas o resto da vida e não vai entender nada. Ela é obrigada a entender aquilo. Não é que ela tem que entrar na religião X ou Y, ou tem que trabalhar no lugar. Ela precisa, no mínimo, entender o que é que ela está sentindo. Porque senão, ela vai passar a vida inteira sentindo coisas que ela não compreende. Então, é possível uma pessoa diminuir a sensibilidade, mudando o foco só para coisa material, focando só aqui. Isso diminui, mas não anula, porque aquilo nela é uma capacidade normal. Muita gente entendeu errado isso. Você vai num lugar e aí você chega lá, Deb, a pessoa vê que você tem alguma sensibilidade, por condicionamento religioso, ela fala: você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Você não tem que trabalhar. Você tem que fazer o que te deixa feliz. Então, você não quer mexer com aquilo, não mexa, mas entenda o que, que é, para você saber lidar com aquilo de forma equilibrada. É que ficou uma coisa muito obrigatória alguém chegar e falar assim: você tem que desenvolver. Você não tem que desenvolver o que você não quer. Agora, você precisa ter entendimento até para entender como não desenvolver. E aí é que está o problema. As pessoas querem, eu não queria isso, mas não quer estudar para saber como evitar. Não tem como, você precisa entender daquilo. Caso você queira desenvolver, ou caso você queira não queira, você precisa entender o que, que você está querendo abrir ou fechar. A maioria das pessoas quer uma receita pronta sem fazer nada, e isso não existe. Não existe. E a música, ela pode afetar nosso estado de espírito. Eu tenho um amigo que ele faz músicas de meditação, né? Ele é músico, ele é sensacional. Ele vai assistir, inclusive, essa entrevista, que ele é muito seu fã. E como que a música, como que a nossa aura recebe músicas Sim. boas ou músicas não tão boas assim? Domingo passado, antes de ontem, eu estava no Rio, de Rio de Janeiro, cheguei ontem. Fui lá fazer 6 palestras. A palestra de domingo, que foi a última, era sobre influência da energia na música. Eu sou apaixonado por música, Deb. Sem música eu desencarno, eu não fico por aqui, não. Então eu gosto muito de música, eu tenho um ouvido muito bom para sonoridade. Eu costumo brincar com meus alunos, falo, música ruim me machuca. Mas não é frescura, não. Realmente eu me sinto agredido por coisa muito ruim. E eu não estou falando do gênero X ou Y, né? Estou falando de qualidade. Né? Tem qualidade em todos os gêneros, tem coisa ruim em todos os gêneros. Mas a pessoa vai de acordo com aquilo que ela gosta.
e é sensível. A música afeta a gente no humor, isso é fato. E música são ondas sonoras. Ondas sonoras se propagam pelo ar. Se você botar uma pessoa em frente a uma caixa de som pesada, daquelas grandonas, e você ficar em frente, a batida dali do grave é uma pancada sonora no teu corpo. Então você passa algumas horas numa balada perto da caixa de som e o som batendo em você. Seu corpo inconscientemente registra que você está tomando pancada, está sendo agredida. E o que, que acontece por instinto? Ele libera adrenalina para acelerar o metabolismo, para você fugir daquilo. Então você fica pilhada com um som pesado batendo. Horas depois você se sente esgotada, porque a adrenalina que subiu te acelerou o metabolismo. E aí isso gasta a energia de reserva do corpo, você se sente exaurida. A mesma coisa com a pessoa que surtou, né, de raiva. Pode observar, quando a raiva passa, ela está exaurida, porque a adrenalina acelerou o metabolismo. Então, músicas que causam estímulo demais sensorial, elas gastam a energia do corpo. Não é que elas têm o poder isso, mas elas têm o poder de influenciar você para você ficar pilhado. E você ficando pilhado, a energia do teu corpo desgaste. Então tem muita música no mundo. Hoje é um rebaixamento cultural na arte em geral, principalmente na música, no mundo inteiro, Débora. Eu viajo muito. A música no mundo inteiro está passando um momento tenebroso de falta de qualidade. E outra coisa, as gerações mais novas, pela primeira vez em décadas, os jovens nunca compraram tão poucas guitarras e violões como no momento presente. Estão mais preocupados com o celular e com o computador. Então, a parte lúdica da música, uma geração está perdendo isso, perdendo referência. Então, a música ela tem vários contextos: energético, psicológico, físico também. Agora, a música adequada para quem quer relaxar é uma música que não traga estímulo. Então, hoje tem música New Age, você tem mantras, você tem música instrumental, algumas músicas clássicas, por exemplo, Ave Maria de Gounod, mas se você pegar Bolero de Ravel, não te ajuda a relaxar. Então, tem muitas músicas que servem para relaxar e não são aquelas músicas de elevador, que aquilo é uma porcaria, aquela música insossa. Música com qualidade. Há vários artistas no mundo fazendo uma música de qualidade para relaxamento. O que, que eu descobri na prática? O cérebro gosta de sons orgânicos, né? Não sons eletrônicos, por aqueles bineurais, não. Som, por exemplo, de cachoeira, ondas do mar, canto de passarinho, som da chuva batendo no telhado. O cérebro registra isso de uma forma que relaxa. No meu caso, canto de baleia, sons de golfinhos, realmente faz o padrão de ondas cerebrais relaxar. Então, se você vai dançar, Deb, escute uma música para dançar. Mas se você quer relaxar, escute uma música apropriada. Se você botar uma música com vocal, o cérebro não relaxa porque ele fica tentando entender o sentido da letra. Então, música instrumental, que não tenha muita variação, se ela quer meditar ou dormir. Agora, tem música que é arrebatadora, majestosa. Você escuta ela, fecha os olhos, não é para relaxar, é para te arrebatar numa emoção ou numa sensação. Fala, que música viajante, um solo de guitarra bem feito, uma atmosfera de teclados. Para isso, precisa ter qualidade na música, notas musicais, e muitos gêneros de música tem pouca nota, poucas cores, poucas nuances. Batidão, por exemplo, eletrônico, não tem muitas nuances. Então, nesse sentido, a música hoje no mundo, ela ajuda a rebaixar a lucidez da humanidade, a consciência. E isso é temporário, porque as coisas vão acontecendo, lá para frente vão perceber isso e vão renovar. Mas o momento nosso com música está complicando. A música está afetando o nível de lucidez da humanidade para baixo. É verdade. E as músicas de meditação são uma delícia, né? Você me falou de barulho de golfinho, barulho de chuva também é muito gostoso, né? Faz tempo que eu não faço isso. Vou aproveitar. Nessa noite eu vou fazê-lo. E a gente estava falando sobre chakras, né? É possível equilibrá-los até para a gente afastar a energia contrária, situações contrárias, até doenças psicossomáticas. Vamos dar um exemplo. Você vai numa academia fazer exercícios e você quer, por exemplo,
você quer deixar os braços fortes, você vai fazer exercícios específicos para os braços, aumentar a musculatura com teu esforço ao longo do tempo. Chakras, a mesma coisa. São centros energéticos que nós temos espalhados pela aura, cada um dos grandes chakras ligado às glândulas do sistema endócrino. Então, para cada chakra grande, você tem uma conexão com uma das glândulas do sistema endócrino, que são 7. E aí você tem 7 grandes chakras. E chakras menores nas mãos, nos pés, cotovelos, laterais do corpo. Mas são 7, da cabeça até a base da coluna, em linha reta, cada um com uma função, e que aqui para hoje explicar, não dá. A gente pode fazer isso numa outra live só de chakras. Então, como se desenvolve um chakra? De dentro para fora. Da mesma forma, como é que eu desenvolvo a musculatura? De dentro para fora, exercitando. Então, como os chakras são centros energéticos, só se desenvolve com energia. É. Então, o pensamento da gente, direcionado numa área, num chakra, com a ideia da energia pulsando ali, lentamente faz com que o chakra vá crescendo. Quer dizer, a energia dele, a aura do chakra dilatando, todo dia um pouquinho, igual a musculatura, todo dia e dilatando. Então, a técnica principal é projetar energia de dentro para fora, por exemplo, pegar o chakra da testa. Eu imagino um sol dentro, irradiando ou pulsando suavemente por meia hora, todo dia um pouco. Ao cabo de um ano, a aura desse chakra vai crescendo, igual a musculatura, e aí a clarividência começa a aparecer, o teu poder de foco e memória melhora. Por exemplo, a gente está aqui, eu sinto uma energia ruim chegando, ou um pensamento ruim. Eu pulso luz aqui, corta aquilo. Mas isso exige estudo de chakras, treinamento, e não é uma coisa que a pessoa vai desenvolver. Igual a musculatura também não desenvolve da noite para o dia. E engraçado, Débora, outro dia estava numa live, me perguntaram sobre se cristais ativariam chakra. Eu falei para a pessoa, se você botar um cristal em cima do músculo, o músculo vai crescer? Não, você vai ter que fazer exercício. Botar um cristal em cima de um chakra não abre um chakra. Ele abre de dentro para fora. Agora, um cristal pode ser usado para cura, para desbloquear energias, mas autodesenvolvimento é de dentro para fora. Então, o cristal também tem um limite de atuação. E muita gente achava que cristal abria chakra. Não, o cristal pode ajudar. Por exemplo, eu poderia manipular um cristal para ajudar você a desbloquear algo. Mas o teu desenvolvimento interno é a tua consciência. Nenhum cristal vai conseguir mudar o que você não quiser mudar. Então, os chakras se abrem de dentro para fora. Maravilha. E roupas de brechó, que é um assunto muito Sim, emblemático, sim, né? Todo mundo, de uns tempos para cá, ficou com um pouquinho de medo, até por conta disso que a gente tem sim, falado bastante, energia, né? sim. Qual o perigo A, de a gente usar? a energia de uma roupa usada é a energia da pessoa que usava ela. Se você pegar uma camisa que foi do Gengis Khan e botar, ferrou. Agora, pegar uma camisa que foi do Buda, vista ela agora, porque está cheia de luz. Agora, roupas doadas são de pessoas que têm altos e baixos. Pode ser uma pessoa muito boa ou nem tanto. Quando o brechó está dentro de uma instituição religiosa ou espiritual, ali tem um campo de energia de prece, de energia dos guardiões espirituais que limpam tudo, deixa a roupa neutra. Mas se é um brechó sem ter uma aura, um campo energético, é roleta russa. Pode ter qualquer coisa, a camisa do Gengis Khan ou do Buda, você não sabe e sentir uma influência. A mesma coisa, objetos usados. Você pega um quadro, Deb, aquele quadro, ele tem uma intenção, um pensamento de quem pintou ele, uma ideia inserida, né? Se esse quadro estava numa casa e pessoas olhavam para esse quadro está imerso na energia das pessoas da casa. Aquela família vendeu o quadro, você vai e compra o quadro, ele tem a energia anterior. Então, o que eu aconselho para meus alunos? Eu estou usando o quadro como um exemplo, mas qualquer coisa usada que você adquirir, coloca ela na sua frente, usa as mãos com energia, não aplica energia direto, faz uma dispersão energética, ó, como se você estivesse pegando um vidro cheio de poeira e você estivesse limpando com a mão, faz assim no objeto por alguns minutos, depois você energiza ele, dá um passe ou um reiki, se anula completamente a influência da energia. E por oposição, eu também tenho ensinado muito isso, Deb, quando for dar um presente, não dê um presente na seca, energiza ele.
Por exemplo, se eu vou dar para você uma camisa, eu vou dar um passe na camisa. É um presente duplo. Na hora que você vestir a camisa, tua aura recebe essa energia. Ai, que Eu delícia. posso energizar qualquer objeto que eu for dar para você, um cristal, por exemplo. Não dê um presente na seca, enche ele Gente, de estão luz. ouvindo isso? Meu aniversário é em setembro, hein? Olha, eu estou ensinando a Qualquer galera. coisa que for dar para a Vamos se pessoa, energizar os energiza antes. presentes, por favor. É igual uma pessoa apaixonada, Deb, que ela pega, por exemplo, um buquê de flores, ela não sabe mexer com energia, mas ela tem tanto amor, ela pega o buquê, abraça, fala, vai ser para minha amada ou meu amado. Ela enche com o chakra peitoral aquilo de amor. Quando a pessoa receber aquilo, está recebendo um passe. Nem a pessoa que recebeu sabe disso, nem a pessoa que emanou. Agora, quem sabe, trabalha energia, enche aquilo. Por exemplo, um CD aqui que eu vou te dar, ele é uma mídia física. Eu vou energizar ele. Não é que eu estou energizando a música, eu estou energizando o objeto. Você vai pegar a capinha, vai abrir, a energia vem toda para você. Então, há muitos anos, que sempre que eu vou dar alguma coisa para alguém, eu aplico energia, e sempre que eu pego algo que tem uso, a primeira coisa eu dou um passo. Deixa eu contar um caso. Uma vez, isso foi na década de 90, eu comprei um livro que tinha fotos de espíritos materializados, fotos autênticas, né? O livro era num sebo, um livro bem antigo. Débora, era uma noite de sábado, sentei para ler o livro, bastou abrir o livro, comecei a sentir uma onda de medo. Fechei o livro, o medo sumiu. Abri o livro, vinha a onda de medo de novo. Falei, caramba, alguém que leu esse livro antes que vendeu para o sebo ficou morrendo de medo das imagens. Estava tudo impregnado. O que eu fiz? Botei o livro ali, dei um passo, fui ler, não tinha mais nada. Então, até livros ficam impregnados com o olhar de alguém. Nossa, que impressionante, né? Até a gente falando sobre isso, abre aí espaço para a gente falar também sobre abraços. Eu acho importante a gente se relacionar, dar um beijo no rosto, ou abraçar pessoas que realmente a gente gosta, porque eu acho que a energia que a gente emana Sim, acaba, né, influindo a pessoa, para o bem sim. ou para o mal, que é o que você está acabando de dizer, né? Isso. A energia nunca é boa ou ruim, depende de como é que ela sai de você para os outros, né? Por exemplo, a eletricidade que acende aqui essa luz para mim e para você aí, é a mesma eletricidade que eu posso te encostar um cabo de 220 e eletrocutar no assassinato. A energia nunca é boa ou ruim, depende de como se aplica a energia. Quando alguém fala que a energia é boa, não é que é boa, é que ela está leve, na montanha ou na praia. Agora, no centro da cidade, ela é pesada, mas não é que ela é do mal, ela é densa. Então, energias refletem ambientes e refletem pessoas também. Há muitos anos, né, porque quando eu abraço alguém, eu nunca abraço alguém na seca. Eu abraço alguém irradiando energia. É um abraço energético junto. A pessoa não sabe, mas está indo uma energia. Isso evita que, se ela tiver mal, ela me passe uma sensação ruim, e eu passando a boa, anula a ruim dela e ainda melhoro ela, se for preciso, né? E outra coisa, quando você abraça alguém e esse alguém também gosta de você, é uma fusão de energia no abraço. Por isso traz sensações agradáveis. Agora, abraçar alguém que você não gosta já há uma repulsa energeticamente. Por exemplo, se você me encontra, você está limpinha, tomou banho, eu acabei de sair de um pântano cheio de lama, eu estou todo sujo, cheio de sanguessuga agarrada. Se eu te abraço, eu te sujo. Não é moral, é circunstancial, por encosto. Então, às vezes, você vai abraçar alguém, energeticamente ela está carregada, e você vai sentir alguma coisa. Então, por isso que é bom entender essas coisas para saber o que você está sentindo. São anos de trabalho árduo falando sobre espiritualidade de um modo geral. As pessoas que te procuram, elas são impactadas por esse trabalho, é claro. Tem O que você costuma ouvir delas? muita coisa. É assim, cada pessoa tem um jeito, né? Agora, a grande maioria fica muito grata por ter esclarecido para ela o que é que ela vinha sentindo e ninguém tinha explicado, principalmente a paralisia do sono, Deb. Quando eu falo isso, são muitas pessoas. Elas se sentem leves porque finalmente alguém tocou de frente no assunto. E repara, eu estou explicando, mas não estou doutrinando, nem chamando ninguém para religião nenhuma, nem dizendo o que a pessoa deve fazer, que isso aí é de foro íntimo. Eu estou explicando algo. Ela insere essa explicação e adapta enquanto ser humano e segue o caminho que ela quiser, ou nenhum caminho. Mas a explicação do jeito que eu faço, ela é muito natural, muito humana. E essa a repercussão que eu tenho é essa.
a facilidade e a didática de explicar de uma forma não invasiva. Aliás, o Débora, eu detesto dizer para o outro o que ele tem que fazer. Não gosto disso. Eu gosto de, olha, isso que você está sentindo é isso, isso e isso. Agora, vê o que você faz com essa informação do seu jeito. É maravilhoso, você é sensacional. Meu querido, eu só tenho a te agradecer aqui por esse papo. Tá? Muitíssimo obrigada. Vocês que estiveram com a gente também, muitíssimo obrigado. Aí, vocês pediram, eu trouxe o professor Wagner para a gente. E você, enfim, você ministra cursos, faz palestras e está em todos os lugares Faço um monte com de seus coisa. conhecimentos, né? Passa a sua agenda aí para a É gente. só, é só entrar com o meu nome no Google, Wagner Borges com W. Abre Instagram, site, abre o canal do YouTube, que é enorme, com muito conteúdo gratuito. No meu site tem livros para download gratuito também, as palestras que eu faço em vários lugares, né? E a gente marcou essa entrevista tem tempo, porque eu fui para o Japão e Europa, fiquei, né? Aí agora eu vou novamente para a Europa, mês que vem, depois vou para os Estados Unidos. Mais para frente, a gente combina uma outra live te falando de chakras, que é um tema que todo mundo gosta. A gente combina uma data, a gente fala desse tema de uma outra vez, tá bom? Eu vou amar. Já fica aí o convite, já está praticamente marcado. Assim que você voltar de viagem, a gente faz, vai ser um prazer. Então, eu queria que você deixasse aqui o seu site para Tá? que as pessoas pudessem entrar e através dele vocês vão, né, além de saber de muitas informações, ficarem aí por dentro de tudo que está rolando, também vão segui-lo nas redes sociais, que eu queria que você O meu deixasse disponível Instagram também. é @Wagner Deloy Borges, o Instagram, @Wagner Deloy Borges. O canal do YouTube é Wagner Borges apenas, tem 310 mil pessoas lá, tem mais de 900 vídeos lá gratuitos para o pessoal pegar um monte de informação. Todos os podcasts, programa de rádio, eu coloco tudo lá. E o site é o ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br, um site enorme, com muito conteúdo, todo gratuito. Maravilha, eu quero te agradecer de coração por esse papo maravilhoso e esclarecedor. Gente, assim que o Wagner voltar de viagem, nós vamos fazer uma outra live falando somente sobre chakras. Vai ser sensacional. Quem ainda não está seguindo ele no Instagram, por favor, acompanhe todo o trabalho dele também no site, na rádio, porque já deu para ver, né, que conhecimento aqui não tem fim. Olha, Deb, tem um ditado que diz assim: a ignorância sempre tem um fim, que é quando começa o conhecimento, mas o conhecimento jamais terá fim. E o conhecimento é infinito para quem está estudando, para mim, para você. Nós temos um infinito de coisa que a gente não sabe. Por isso que é bom a gente devagarzinho clareando tudo. É verdade. Então, para você que está assistindo, siga também o canal Interview no Instagram, inscreva-se no canal, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui no nosso canal Interview, né? Você fazendo parte da família Canal Interview. Um super beijo, até o próximo vídeo. Wagner também, beijo Deb, um especial abraço para aí para você. você. Foi ótimo bate-papo, viu?